Hoje teremos uma inauguração nesse canal, é um novo vídeo e que, se vocês gostarem, teremos mais, onde eu vou falar especificamente sobre um livro. Livro é esse, tá? Mulheres querem sexo, homens sempre têm dor de cabeça, destruindo os mitos sobre sexo e relacionamentos amorosos. Se essa é a sua primeira vez no nosso canal, meu nome é Renata Hermes, eu sou naturóloga e é aqui que eu falo mais sobre as coisas que eu gosto, como literatura, neurociência, naturologia, hábitos saudáveis de vida, atividade física, enfim, tem de tudo um pouco e aquilo que possa ser interessante e ajudar de alguma forma. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje é a primeira vez que a gente faz um vídeo nesse sentido, que é para falar de um livro em específico. Nós temos uma playlist nesse canal que é somente sobre livros, que eu falo sobre meus livros preferidos, livros para ajudar no equilíbrio emocional, sobre... nem lembro mais, mas tem bastante coisa lá, tá? Vou deixar a playlist aqui para vocês acompanharem. Mas eu nunca peguei um livro e ok, vamos falar desse livro, dos aprendizados desse livro. E eu resolvi começar com esse livro porque eu sei, né, que o assunto vai interessar muita gente. Qual é a história desse livro, como ele surgiu na minha vida? A minha ginecologista, Carol Soares, que é uma maravilhosa, estava lendo anos atrás. E sempre quando eu me interesso, ou quando é alguém que eu gosto muito que está lendo algo, eu já fico de olho. Eu tirei um print e deixei na minha lista de livros para comprar. E eu acho que 1 ano depois eu comprei, só fui ler meses depois, porque no início desse ano, quando eu li esse livro, eu estava nos estudos para o meu novo curso, Naturologia na Saúde da Mulher, e eu acreditava que esse conteúdo pudesse ser útil. E de fato foi tão útil que a gente tem uma aula no curso só sobre discussões de relacionamentos amorosos e relacionamentos sexuais. Então vamos falar sobre alguns mitos, algumas verdades que envolvem tanto sexo quanto amor, mas 2 coisas essenciais antes da gente começar. O autor desse livro, ele é terapeuta de casais há anos, ele é alemão, e esse livro, como o nome já diz, fala sobre relacionamentos entre homens e mulheres, porque o livro ele traz pesquisas científicas sobre homens, sobre mulheres. Então, é isso que a gente vai falar hoje, porque é isso que o livro fala. E tudo que eu for falar aqui é para relacionamentos a longo tempo, ou não a longo tempo, mas relacionamentos já íntimos e relacionamentos, de certa forma, saudáveis. Se você está num relacionamento abusivo, talvez nem vale a pena você ver esse vídeo, porque muita coisa pode ser distorcida, ok? Então são para relacionamentos saudáveis. Vamos lá, eu vou ler algumas afirmações e eu comento o que o autor fala no livro. Primeira afirmação: homens só pensam naquilo. E é um mito, gente, porque apesar de muitas pessoas falarem disso, repetirem isso, homens não pensam só naquilo. E mulheres também pensam naquilo. Então se tem muito esse mito que o homem só pensa naquilo e que no momento que você quiser uma relação sexual, o homem tem que estar disposto. E as mulheres, muitas vezes, elas acham que se elas sentirem prazer, desejo, libido, elas estão fazendo alguma coisa errada ou reprimem isso. E mulheres, não só é natural sentir isso, como é saudável, principalmente na fase do arquétipo da rainha da ovulação. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um vídeo aqui que pode te ajudar bastante, tá? Então, tire isso da cabeça. Homens têm sim sentimentos, homens têm emoções, homens têm dias ruins e homens muitas vezes não estão pensando naquilo ou não querem fazer aquilo. Simples assim. Muitas mulheres têm a mania de achar que se o homem não quer a relação sexual é porque elas estão feias,
porque elas estão descuidadas ou porque o homem tem outra. E não tem nada a ver com isso. O autor do livro fala que existe uma tríade da intimidade, que são relações sexuais, beijos e conversas pessoais ou conversas íntimas. Se no teu relacionamento ou não está tendo sexo, ou não está tendo beijos, ou vocês não conversam mais intimamente, tem alguma coisa errada e vocês precisam buscar ajuda. Sexo sim é muito importante. O homem pode não pensar só naquilo, nem a mulher, mas mesmo assim ter uma relação sexual faz parte da tríade de uma relação íntima. Eu atendo em consultório muitos casais, ou às vezes uma pessoa que me conta sobre o casal, mas casais que estão há anos literalmente sem sexo. E vocês podem achar isso complicado ou isso estranho, mas as pessoas se acostumam sem relação sexual. Isso me lembra muito o que uma interagente minha falou um dia, que ela achava muito mais simples, não que ela fizesse isso, né, pensava em fazer isso, mas ela achava muito mais simples conhecer alguém e ter uma relação sexual do que ter uma relação sexual com o marido com quem ela estava casada há décadas. Porque é normal as pessoas se afastarem, e o normal não é se afastarem, mas isso acontece, mas as pessoas se afastarem e estarem tudo ok, tá tudo bem com isso. Esse afastamento, ele pode levar meses, pode levar anos, e daí não existe mais relacionamento. Existem duas pessoas morando numa mesma casa. Para que a situação volte ao que era, ou pelo menos seja mais saudável, há que ter um esforço de alguma forma e de ambas as partes. E muitas vezes retomar uma intimidade com conversas íntimas, com beijos, com sexo, com uma pessoa que você conhece há tanto tempo pode ser difícil, mas é essencial num relacionamento, então invistam nisso. A segunda afirmação: brinquedos eróticos ou lingeries diferentes reaquecem o erotismo. É um mito, né? Assim, gente, vamos ser bem sinceros, né? Quando o casal há muito tempo não tem uma relação sexual, não é um vibrador ou uma lingerie diferente ou algo, uma fantasia que vai fazer com que as coisas voltem ao normal ou ao saudável. Às vezes podem sim dar uma aquecida na relação, mas não é o que sustenta. Então, isso de uma lingerie diferente, um brinquedinho diferente, uma fantasia, é muito legal para quem já está numa relação sexual saudável, com um relacionamento sexual ativo. Se você não tem uma relação sexual ativa com o seu parceiro, com a sua parceira, talvez seja melhor investir em conversas do que em brinquedinhos. Fora que o autor, ele brinca, mas brinca falando uma verdade de que as preliminares para um homem são 15, 20 minutos, talvez até menos. E para a mulher são 24 horas de preliminar. Então, se ela pediu para você levar o lixo e você não levou, se você deixou a toalha molhada em cima da cama e ela não gosta disso, se você demorou para chegar em casa, se você chegou com cheiro de cerveja, de cigarro e era uma noite especial para vocês, não há brinquedo de sexy shop que vá adiantar. Para a mulher é um todo. A mulher é muito... o cérebro é diferente. Então a mulher, ela precisa estar não só com desejo, mas sentir vontade de ter uma relação sexual com aquele homem. E para ela sentir essa vontade é um todo. Então invista no dia todo e não só em um momento. Terceira afirmação: sempre dá para fazer sexo mesmo sob estresse. O que vocês acham? Que dá?
é um mito. Dá até, eu acho que dá. Mas o autor, ele fala, quando você está num processo de estresse muito frequente ou que vem se estendendo a um longo prazo, é difícil que haja relação sexual em um casamento, em um relacionamento. E vocês não imaginam a quantidade de casais ou de jovens recém-casados que eu já atendi, que eu atendo, onde são jovens recém-casados, maravilhosos e fazem sexo uma vez no mês, uma vez a cada 45 dias e tá tudo bem, não vem problema nisso. Mas se você é recém-casado e se você já está nessa frequência, é algo que precisa ser trabalhado. E por que esses casais eles estão fazendo tão pouco sexo? Porque estão estressados, essa coisa de crescer profissionalmente, de fazer mil coisas, de dar conta de tudo, de pegar muitas vezes uma demanda na qual você não consegue, então tem que virar à noite. O casal não só se afasta emocionalmente, como a relação sexual não acontece. Então, para ter mais sexo, você precisa ser menos estressado. E aqui a gente tem vários vídeos que falam como amenizar estresse, como amenizar a ansiedade. Busque ajuda se você acha que esse pode ser o caso do seu relacionamento. Quarta afirmação: um caso extraconjugal pode animar o relacionamento. Não, né? Nem vou me demorar muito nessa, isso é um mito. É um problema, eu vou dizer, como naturóloga, já atendi pessoas que traíram, pessoas que foram traídas, pessoas que tinham casos, ou que têm casos, enfim, e ninguém tem equilíbrio emocional tendo um relacionamento extraconjugal. Ninguém. Isso eu posso te garantir. As pessoas, elas vivem numa mentira, e viver numa mentira é muito estressante. Além do mais, apenas 3% dos casos extraconjugais dão certo. A maioria deles acaba muito antes de se envolver uma intimidade de fato. Vou te falar, para o teu equilíbrio emocional não vale a pena. Termine aquilo que já não está bom. Se você está pensando numa traição, melhor você terminar o teu relacionamento e ir viver aquilo que você quiser. Ou invista no teu relacionamento mais uma vez, veja se pode dar certo. Pra tua saúde mental mesmo. Eu acredito que é melhor assim pra tua paz de espírito. É muito confuso você ficar no meio disso e acreditar que pode ser saudável nisso tudo, tá? Além do mais, eu tô pensando, isso não é o autor que fala, mas estou pensando agora. De certa forma, a gente tem uma responsabilidade com os sentimentos do outro, né? Então, muitas vezes, se você trair, ou se você já traiu, não sei qual foi a situação, mas a pessoa, se ela descobrir isso, ela pode se magoar e se machucar de tal maneira que ela nunca vai conseguir se relacionar amorosamente, sexualmente, saudavelmente com alguém. Então é uma responsabilidade e tanto. Acho que é isso. Tipo, termine para investir num novo relacionamento, até para tua relação nova começar de uma maneira legal, tá? Então, assim, isso não aquece relacionamento, pelo contrário, só causa estresse. Quinta afirmação: não é preciso falar sobre sexo. É um mito, mais um mito. Gente, casais, isso é em pesquisa, casais que falam sobre sexo têm um sexo bom. Porque você vai falar pro teu parceiro quais são as suas preferências, se tem algum lugar que dói, o que você gosta de fazer. Você pode falar pra sua parceira se tem alguma fantasia, alguma posição que você goste mais. E assim, ao falar sobre suas preferências, vocês vão se conhecendo melhor e vocês não só
ajudam no prazer de vocês, como no prazer do seu parceiro e parceira. Então, falem mais sobre sexo. Sexta afirmação: primeiro vem o desejo e depois o sexo. E também é um mito, porque o autor fala que muitos casais, se esperarem o desejo vir, jamais farão sexo. E ele tem uma proposta que para mim foi muito inusitada, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas ele fala que dá certo. Se você está num relacionamento onde vocês têm pouca relação sexual, vocês já se acostumaram com isso, mas você sabe que alguma coisa não está, de certa forma, certa, porque, como eu falei, um relacionamento amoroso tem que ter sexo, sim. O que vocês podem fazer, segundo o autor, é agendar horários para fazer sexo. Então, assim como você agenda uma reunião, uma academia, um café com os seus amigos, ou você agenda uma aula de inglês, você vai ter um horário para fazer sexo. Você combina com o seu parceiro, com a sua parceira, sábado tal hora, domingo tal hora, terça-feira tal hora. Quantas vezes vocês acharem assim legal, necessário, e naquele momento vocês vão fazer sexo. O autor fala que é que nem corrida. Às vezes você não quer muito ir, você vai, e na corrida você vai começando a gostar daquele processo. E se você está muito tempo sem sexo, você às vezes nem lembra o quanto é bom. Então marque um horário, faça, e quanto mais você fizer, mais desejo vai vir. Então primeiro o sexo, depois o desejo. Gente, o negócio é o seguinte, o vídeo tá longo e eu só falei sobre sexo. Então vamos fazer assim, eu pauso esse vídeo, eu volto na semana que vem e a gente continua falando sobre mitos e verdades sobre o amor. Pode ser? Se você gostou desse formato de eu falar mais sobre um livro em específico, deixe o seu like para eu saber que você gostou. Pode comentar se você se sentir à vontade, compartilhe com o seu parceiro, com a sua parceira, com os seus amigos, e você sabe, né? Aqui a gente tem um vídeo por semana, então a gente se vê na semana que vem na continuação desse vídeo. Tchau, tchau!